Como utilizar o recurso de plugins dentro do Figma. É sobre isso que irei falar nesse vídeo. Sejam muito bem-vindos ao canal Design Prático. Bem, a primeira coisa que você precisa entender é o que é plugin. O que é isso, né? Que você sempre está escutando aí o pessoal falando. Plugins são recursos adicionais, são recursos extras que você tem dentro da ferramenta, dentro do Figma. Por exemplo, se você quer criar uma arte e remover o fundo da imagem, né? Remover o background, se você não sabe utilizar o plugin, você vai precisar utilizar ferramentas adicionais. Seja acessar ali no Google mesmo, remover imagem de fundo online, ou você pode acessar o próprio Photoshop e fazer esse processo. Mas veja que é um trabalho extra que você faz. Você precisa sair do Figma, acessar outra ferramenta e remover o fundo da imagem. Então, os plugins servem para isso. Você pode fazer isso dentro do próprio Figma. Você faz isso para vários outros recursos. O Figma ele tem ferramentas e efeitos que você pode fazer dentro ali da tela. Então, efeitos mais simples, como colocar sombra, como colocar contornos e até como desfocar algumas imagens que você coloca dentro do Figma. Mas fora isso, se você quiser outros recursos, você vai precisar utilizar plugins. E nesse vídeo eu vou mostrar 4 plugins que eu utilizo aqui no meu dia a dia, nos meus projetos. E espero que vocês gostem. Bem, os plugins que iremos ver serão esses 4. Você tem o Pick Wish, que seria um plugin para remover o background das imagens. O ACR, que seria um plugin para você deixar os textos curvados, sabe aqueles textos que você tem como se fosse um arco, né? O Smooth Shadow, que seria para você colocar o efeito de sombras. E por último, o Iconify, que seria para você colocar ícones, né, dentro dos seus elementos. E para acessar os plugins é muito simples. Aqui em cima você tem esse íconezinho, é como se fosse 4 desenhozinhos, né, ao lado da ferramenta texto. Quando você clica nela, você já abre esse menu onde você tem acesso a plugins. Toma cuidado porque às vezes você pode estar em componentes. Então você vai e clica em plugins e aí você tem acesso ali aos, por exemplo, histórico, aos últimos plugins que você acessou. Então o primeiro plugin que nós vamos ver é o Pick Wish, né? Então vamos aqui digitar. Bom, e ele já aparece, basta você clicar em cima do nome. Aqui no canto você tem esse íconezinho onde você pode favoritar. Então você clica aqui e já vai ficar salvo ali nos históricos, né? Clica na opção. E aí você tem alguns nomes aqui, você clica em Run para dar início à ferramenta. Eu separei aqui algumas imagens, né, e até algumas artezinhas para a gente ver o recurso do plugin na prática. Então, como o primeiro plugin é para remover o background, Pick Wish, eu peguei aqui uma imagem minha mesmo. Primeiro você precisa selecionar a imagem que você quer remover o fundo, então vou clicar na imagem. Vou clicar no botãozinho onde eu pesquiso sobre os plugins, digito o nome do plugin, depois eu clico em cima do nome e clico em Run. E aí ele já vai começar a fazer o processo de remover o background, de remover o fundo. Você só precisa aguardar alguns segundos. E pronto, veja que ele já removeu o fundo, muito prático, muito simples. E aí você pode utilizar essa imagem como você desejar. Então um exemplo aqui são as próprias capas aqui que eu estou desenvolvendo para o meu canal. Peguei a imagem recortada, jogo dentro aqui do arquivo, do formato que eu estou criando. Eu só ajusto, né, os elementos que tenho na arte. É isso. Uma observação interessante é que você precisa ter imagens de qualidade. Quanto melhor for a qualidade da sua imagem, melhor será para remover o fundo. E também não pode ser aquelas imagens que têm muitas informações na parte de trás. O segundo plugin, o ACR, é para você fazer o efeito de arco nos textos. Vou fazer isso também na prática. Ó. Peguei aqui um exemplo bem simples. Por exemplo, como é um bolinho que tem ali, eu posso pegar a ferramenta texto aqui, vou digitar bolinhos, por exemplo. Vou repetir o mesmo processo, vou vir aqui no botão de plugins, vou digitar ARC e o plugin que serve para fazer esse arco no texto é esse aqui. Ó. Tem aí o ACR, tem um nomezinho bem de your type que seria deixar os textos curvados, né? Você clica e ele já abre essa janelinha onde você tem acesso às configurações. Nessa linha de cima aqui você consegue escolher como que vai ser essa curvatura, né? Ó, tá vendo? Se eu for para a esquerda ele faz o processo inverso, se eu for para a direita ele deixa o arco com o texto para cima, né? Nessa parte de baixo é o zoom, para você conseguir visualizar melhor. E aí você vai ter que ir fazendo teste, né? Porque às vezes você escolhe uma curvatura que não vai ficar legal quando você coloca dentro. Se você está fazendo, por exemplo, isso aqui como se fosse um sticker, né? Um adesivo. Às vezes não vai ficar legal e aí você vai ter que fazer um teste. Mas o interessante aqui é que quando eu clico em aplicar, ele tira uma cópia, né? Ele faz uma cópia do texto e aí eu tenho o texto original e tem uma cópia curvada. Vamos ver se vai ficar legal. Ó, até que ficou, né? Ficou certinho aqui, ó, na proporção. Mas às vezes não fica tão bom, às vezes você precisa deixar ele mais curvado ainda. E aí você vai fazendo um teste, né? Daí você teria que fazer o processo novamente. Eu vou só alterar a cor.
deixar esse verde mais escuro aqui. O próximo plugin que nós vamos ver é o Smooth Shadow, né? Que serve para colocar sombras nos objetos. Então, é a mesma coisa, vamos acessar primeiro. Você precisa ir na arte que você está desenvolvendo. Eu criei essa aqui só pra gente fazer só pra gente ilustrar esse momento. Então, por exemplo, eu vou colocar o efeito de sombra nesse retângulo que eu coloquei aqui em cima. Então você clica no objeto que você quer colocar o efeito. Vamos novamente na opção de plugins. Vou começar a digitar. E ele já aparece. É esse aqui, ó. Smooth Shadow. E veja que no ícone ele já ilustra ali, ó, uma sombra que tá vindo do objeto. Eu clico e vai abrir esse menu. Aqui no primeiro quadrinho você escolhe a cor, no caso aqui, como eu estou usando o objeto branco, eu também vou escolher a cor branca, posicionar aqui no branco, volto aqui nessa setinha. Parece que não aconteceu nada, mas é porque você precisa mexer aqui nas configurações, né? Na opção alfa, né? Você vai arrastando para a direita e ele vai aumentando a intensidade. É bem interessante, bem legal, e aqui você pode mexer ainda mais nas configurações. Você vai clicando nessas setinhas, vai dimensionando, você muda o sentido, né? Você vai para baixo, você vai para cima. Tem desfoque. Quando você chegar numa configuração desejada, e aí você clica na opção aplicar sombra, e vai ficar assim, né? No caso aqui ficou como se fosse um efeito nenhum, né? Poderia aplicar um efeito também no texto de gradiente. Eu clico na opçãozinha, só para dar esse efeito melhor. Esse quadradinho de baixo eu vou deixar em 0. Pronto. E aí eu tenho como se fosse uma luz, tá vindo de cima, né? E por último, o plugin Iconify, que serve para você escolher vários tipos de ícones e colocar dentro do seu projeto. Novamente vai lá e digita Iconify. E é esse aqui onde tem esse ícone de um emoji, né? Eu clico na opção e é isso, ele vai abrir essa tela bem maior em comparação aos outros. Aqui no exemplo de ter o nome Light, e aí ele começa a mostrar vários íconezinhos referentes ao que você digitou, certo? Bem legal. E o mais interessante aqui é tudo editável, então você pode aumentar a espessura, você pode deixar mais fininho, mais grosso, né, espessura do desenho, e também mudar a cor do objeto, do ícone. E aqui embaixo você vai avançando, quando você clica no 2 vai aparecer vários outros. E aí você procura o ícone que você achar melhor e utiliza ele dentro do seu projeto. Eu vou escolher essa aqui, que é bem básico, né? Eu clico e arrasto aqui. Às vezes ele vai aparecer bem miudinho e você só precisa aumentar o tamanho. Isso. E aí aqui eu posso só clicar em cima do ícone e mudar a cor dele aqui do lado. É isso, e assim que você utiliza o plugin Iconify, muito utilizado pelas pessoas que desenvolvem e-books, sites também, né? Em sites você tem muito ícones e ilustra ali os lugares onde você tem que apertar, onde você tem que clicar. Essa foi a nossa aula sobre plugins, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui no comentário alguma dúvida que você tenha, se você quer saber algum recurso do Figma que precisa utilizar plugins. E se você chegou aqui e está meio perdido no uso da ferramenta Figma e quer aprender mais sobre isso, tem outro vídeo aqui no meu canal, vou deixar o link aqui abaixo, onde eu dei uma aula explicando do zero como você faz para utilizar o Figma. Então lá eu mostro como acessar o programa, fazer o cadastro básico, utilizar as ferramentas básicas do Figma. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.